Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vilmar Govinatsky, uma semana aí já dentro do inverno, né? Tá começando a Já mudar começamos o inverno, interessante, começamos o inverno com o verão, né? Exatamente. Agora, essa semana, está entrando verdadeiramente o inverno. Aí nós estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, vamos ver se podemos dizer coisas aqui, né? Que nós sabemos que o nosso Congresso Nacional está marchando para capar nossas liberdades de expressão. É uma coisa inadmissível, no século XXI, o Brasil, né, marchando para uma ditadura totalitária. Olha, a coisa está muito feia. E as Forças Armadas, hein, onde é que estão? Elas que são, na própria visão dos grandes filósofos da política, Montesquieu, Voltaire, esses caras todos, estão aí exatamente com o objetivo de preservar as democracias. Se alguém que preserva as liberdades e as democracias, são as Forças Armadas, sabiam? Elas é que nos garantem a liberdade de expressão, elas que garantem as instituições democráticas. E este número de deputados, senadores, judiciário no Brasil hoje está completamente tomado pela doutrina leninista, marxista, e nós, lamentavelmente, vamos ter que lutar, não vamos nos entregar assim. Mas, de qualquer maneira, o Brasil está correndo sério risco de se tornar lá, lembram, a antiga União Soviética, que já tentou fazer isso em 64 e, graças a Deus, as Forças Armadas estiveram lá e garantiram nossas liberdades. Está na hora de novo. E hoje recebemos aqui conversando sobre contabilidade, o Cristiano. Né? Então, num momento muito importante, né, Silvio? Com certeza. Então, vamos ao nosso Exatamente. Vamos ao nosso espaço conversando sobre contabilidade. E aí, Cristiano, como é que tá, Tico? O inverno está te tratando bem ou não? Esse inverno-verão, né? É o inverno-verão. É? Olha, se não fosse a bandeira vermelha estar instaurada agora aqui, né, na região metropolitana, estaria melhor. Falaste muito a bandeira vermelha, nós estamos correndo risco com o vermelho, né? Então, sabe, apesar da minha gravata hoje, né? A bandeira vermelha, ela tremula sempre, né? Não nessas circunstâncias, né, Cristiano? É muito mais agradável se tivesse uma bandeira azul, né? Aí a gente ia estar muito mais tranquilo. Como é vermelho, a gente ia estar tenso. Azul é né? céu de brigadeiro, azul é liberdade e tal, essas coisas que nós sabemos, né? Mas, Cristiano, neste dia 30, está terminando o prazo para a entrega das declarações de renda para a nossa... digamos assim, as nossas verdades serem levadas para o leão. E aí? Então, Silvio, prazer estar aqui com vocês novamente, Vilmar. 2 dias para a declaração do imposto de renda, muitas declarações ainda para serem entregues. A gente ganhou esse fôlego, né, de 2 meses. Infelizmente, a Covid veio aí para atrapalhar, ainda existem muitos profissionais, assim como eu, que tem um pouco de restrição para receber esses documentos, né, dos contribuintes, mas hoje eu gostaria de falar aqui de alguns erros que os contribuintes acabam cometendo no momento de entregar sua declaração de imposto de renda. Acho pontual e prudente a gente fazer esse apanhado, porque muitas pessoas estão, né, no isolamento e estão acabando fazendo suas próprias declarações. Né, acabando não tendo contato com os seus profissionais, né? Então, gostaria de citar o primeiro, que parece o mais óbvio, mas acontece muito, que seriam os erros de digitação. Então, o pessoal vai lá e acaba confundindo ponto com vírgula e acaba digitando um valor errado. O que acontece? Cai na malha. Porque o rendimento tributável lá, se tu colocou qualquer diferença, ele vai ter o cruzamento, e o cruzamento hoje em dia ele é eletrônico, então ele vai cair na malha. Um erro muito recorrente também é o pessoal acabar colocando dependentes que tenham rendimentos, né? Coloca o filho sempre fez parte da declaração, em um determinado momento o filho conseguiu uma bolsa estágio, conseguiu um emprego e ganhou um determinado rendimento e não se declarou. Isso deveria somar a declaração, então é muito comum que isso aconteça. Vou pegar uma colinha aqui. Despesas indevidas também, isso é muito comum que hajam muitas despesas que sejam indevidas. Tanto aquela pessoa que daqui a pouco interpreta de uma forma equivocada uma despesa, por exemplo, uma despesa médica. Ele pode entender que hoje, que a gente está vivendo no momento de Covid, que a vacina possa ser dedutível.
Então, a vacina ela não é dedutível. Dependendo do caso, até pode ser. Se a pessoa está internada e vem naquele rol de despesas no hospitalares, aquilo ali seja interpretado como dedutível. Mas a vacina isolada não é dedutível. Gastos com educação. O pessoal procura muito, pergunta muito sobre os cursos, né? Cursos profissionalizantes ali, de música e tal. Ela é interpretada como não dedutível pela Receita. Então, o pessoal acaba fazendo essas deduções de despesas indevidamente e acaba caindo na malha. Uma situação que é muito recorrente, o dependente, ele é dependente ou ele é alimentando? Acontece muito, né, do pai ele pagar uma pensão, declarar a pensão e ainda assim declarar como dependente. Aparentemente parece ser uma coisa que seja muito incomum. Não, é muito comum. Muito comum, acontece. A pessoa coloca 2 vezes, tem uma dupla dedução, isso cai na malha. Rendimentos com aluguéis, por mais que pareça também uma questão menor, as pessoas acabam não declarando. Hoje a gente tem aplicativos, o Airbnb, outros, que a pessoa acaba alugando os seus imóveis por períodos ou situações de curto espaço e acaba não declarando. Tem que ter um determinado cuidado, porque essa pessoa pode acabar declarando e acabar caindo, né, no cruzamento de informações da malha fina também. Um erro bem recorrente, estou olhando a minha colinha aqui, é confundir o plano VGBL com PGBL. Tá? Um te dá direito à dedução do imposto de renda de até 12%, o outro não te dá. Então, são coisas que acaba um cuidado ali, tu acaba caindo. Planos de saúde, também é interessante frisar o plano de saúde. O pessoal pergunta muito, Cristiano, eu paguei o plano de saúde, R$8.000 de plano de saúde, posso deduzir? A sua parte pode, a dos seus dependentes pode. Se você tem alguma pessoa, você pagou para sua esposa faz uma declaração separada, essa parte da sua esposa não pode. Vai na declaração dela, independente de você ter pago, né? Por quê? Porque ela é vinculada ao CPF. Existe uma declaração que as operadoras fazem para a Receita e ele é desmembrado. Então, deve-se cuidar muito isso, por mais que a pessoa ache que seja justo, né? É muito recorrente também o pessoal agora fazer planos de saúde pelo MEI. Né? Faz pelo MEI e tal. Eu posso declarar? Não, essa despesa é uma despesa... Microempreendimento individual. Microempreendedor individual. Essa despesa é do microempreendedor, não da pessoa física. É da pessoa jurídica. Né? É da pessoa jurídica. Então, não pode. São dúvidas muito recorrentes, né? Tenho anotado aqui também um erro muito comum que eu vejo. O pessoal que opera no mercado de ações. Como que eu declaro a ação? Chega dia 31/12... ela vai lá e pega o extrato da corretora e lá está o valor em que ela tem de ações. Não, o valor é o valor de aquisição. Se houve várias aquisições, a gente tem que fazer um preço médio e declarar o preço médio das ações. Por quê? Porque isso no cruzamento ele pode dar o ganho de capital ou até mesmo prejuízo, né? Então, teriam outros... um ponto muito interessante também que acontece seriam os acordos de pensão alimentícia. Pensão alimentícia só pode ser deduzida com acordo judicial ou com escritura. Fora disso, não. O pessoal, o que acontece? Vai lá e paga uma pensão maior. Posso deduzir? Não. O que pode deduzir é o que está no acordo ou na escritura. Né? Então, isso para evitar, porque a Receita ela vai chamar, ela vai pedir comprovação. Lá na escritura ou na decisão está o valor correto. Claro. Declarei a menor. Bom, aí é um problema. É um problema. É importante registrar que as multas são pesadas. São pesadas, são multas muito não pesadas. Vale a pena, né, incorrer nesse erro. E para não incorrer nesses erros, muitas vezes a pessoa incorre no erro porque ela não está sabendo, não tem conhecimento, né, não tem o discernimento para isso. Então, consulte o seu contador. Né? Tu tem telefone também, né? De repente o pessoal fazer uma ligação para ti. Sim, tem telefone. 9581-3335. Um telefonema e tal, uma consulta, um esclarecimento, vai poder, né, de repente, evitar, né, o Vilmar,
um transtorno e um problemão adiante lá, porque a Receita não brinca. É né? um grande problema. Eu tenho clientes, Cristiano, que tiveram problema por equívocos de boa fé, mas para Não é má efeito fé. de contestação. É porque, na verdade, a legislação de imposto de renda ela é muito complexa, né? Eu mesmo, às vezes, que embora seja economista, trabalho muito com isso, às vezes a gente, bom, isso aqui eu não entendo, muda muitas coisas e o contador é o cara especializado nisso. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. E os esclarecimentos que tu trouxeste aí neste espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, ser feliz. Quem não quer? Charles de Montesquieu, nas Cartas Persas, observou que não seria difícil se quiséssemos apenas ser felizes. O problema, disse ele, é que queremos ser mais felizes que os outros, achando que os outros são mais felizes do que, na verdade, eles são. Felicidade é algo interior, é ter paz, alegria de viver, sorrir espontaneamente, amar ao seu Criador e a seu próximo como a si mesmo. Valorizar as pequenas coisas, ser uma eterna criança e se desprender do que só tem valor material. Esse é o caminho. Percorrê-lo, porém, é uma decisão sua, somente sua. Portanto, ser feliz é almejar e buscar a felicidade. Creia, é o maior tesouro escondido dentro de cada um de nós, dentro de você. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, o Dr. Marcos Ferreira recebendo uma visita importante, né? Como sempre, né? Pô, maravilhoso, Silvio. É uma satisfação a gente ter aqui de novo, né, junto da bancada, um colega extremamente querido, uma pessoa com um histórico de serviços, né, para a nossa população imenso, não só como deputado estadual, que foi, mas também como diretor superintendente também lá no Grupo Hospitalar Conceição, e que temos a honra hoje de receber o Dr. Mauro Esparta, né, Dr. Mauro Esparta? Vamos conversar muito hoje sobre a questão do saneamento básico. Vamos lá, Dr. Mauro, o que o senhor achou dessa nova... Nossa saudação, Silvio e Dr. Marcos, nosso colega de muitos anos, né? Desde o Parque Belém. Exatamente. E depois em outras caminhadas, né? Cuidando da saúde do homem. Exato. Né? Cuidando da saúde da nossa população. Então, hoje é um dia particularmente que eu me sinto assim, realizado, porque há muitos anos eu trabalho com essa questão, e quando estive na Assembleia Legislativa, lutei muito por isso, a questão do saneamento básico, que é uma questão que preocupa muito a comunidade brasileira, né? Veja, Marcos, que hoje nós temos 35 milhões de brasileiros, Silvio, que não têm água potável em casa. Meu Deus do céu. Nós temos 100 milhões de brasileiros, a metade da população nacional não tem água, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Então, ontem foi aprovado no Congresso, no Senado, né, uma moção que está chegando agora à votação na Câmara para, enfim, nós destravarmos essa questão do saneamento básico. Serão investidos até o ano de 2033, né, e esse trabalho foi feito com um apoio muito forte do ministro Guedes, viu? Foi importante do ministro Guedes, da Economia. 700 bilhões vão ser investidos no Brasil, no sentido de nós termos, até o ano de 2033, 99% de cobertura na área de água potável nas nossas residências e 90% no saneamento básico, em esgoto, em saneamento básico. Então, isso é muito importante. Isso vai, primeiro, injetar esse recurso todo na economia. É verdade. Né? E o processo vai ser um processo licitatório, onde empresas públicas podem entrar e empresas privadas também. Claro que com metas e com objetivos e com o controle da União, para que realmente se efetive esses benefícios, essas ações que são necessárias. Então é importante isso, Mauro, porque a gente pensa, né, vivendo um período de pandemia como nós vivemos, né, e onde
atos tão básicos como o ato de lavar as mãos, né, tem sido hoje objeto de uma ação quase que de luxo para muitos brasileiros, né? E eu fico pensando quantos porto-alegrenses também, né? Pensando já dentro da questão da municipalidade, né, Mauro, tem essa dificuldade de acesso à questão de saneamento e o quanto uma medida como essa é também tão importante quanto todas as outras medidas no sentido da preservação de vidas, né, Mauro? É verdade. Veja, a dificuldade que nós temos no país, nisso aí, é tão imensa, é tão grande, que estudos já foram feitos por institutos nacionais e internacionais. E cada real investido em saneamento básico se economiza R$4 na medicina curativa. Veja a importância disso no contexto nacional. E hoje nós estamos vendo assim, com a história do Covid, com essa pandemia que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? As medidas simples e corriqueiras estão sendo cada vez mais estimuladas pelas autoridades de saúde. Lavar as mãos, usar as máscaras, né? Isolamento social, distância no falar, são cuidados básicos. Mas isso aí associado ainda à questão da água, à questão ambiental. E outra coisa que eu chamo a atenção, a proteção dos nossos rios, das nossas nascentes e do nosso lençol freático, que hoje está começando a ser contaminado. Nós temos aqui o aquífero Guarani, que pega pedaço do Rio Grande do Sul, e pega 7 estados do país e que é a maior reserva subterrânea do mundo. E isso não está tendo o devido cuidado. Agora vai ter, se Deus quiser, o Brasil vai tomar esse prumo, nós vamos vencer a pandemia e vamos reiniciar um caminho de desenvolvimento. Isso é fantástico porque, né, Silvio, a gente está saindo, na verdade, de um aspecto que transcende toda a questão não só de oferecer o básico para o indivíduo, que são o seu acesso à higiene, o seu acesso à água potável, né, a uma tubulação de esgoto que possa adequadamente dar destino, mas também pensando em ações, Silvio, que vão ter impacto também na ecologia, né? Dentro da preservação do meio ambiente, como o doutor Mauro falou. Né? E isso é uma questão de saúde pública e, sobretudo, né, doutor Mauro Esparta, é a questão de dignidade das pessoas. Né? Por muito tempo, esses últimos 30 anos, essa população imensa aí que o doutor Mauro falou, né, 100 milhões sem saneamento básico, 35 milhões sem água potável, essas pessoas foram enganadas por governos que apenas queriam explorá-las e deixá-las na situação em que elas estão hoje desfrutando, entre aspas, né? Então, hoje, este governo está resgatando a dignidade dessas pessoas. É verdade. Eu sempre defendi a tese de que isso aí seria um projeto de Estado. Independente do governo que assumisse, de esquerda, de direita, de centro, esse projeto tem que continuar caminhando, tem que continuar andando. Oxalá a gente tenha essa perspectiva para o futuro, né? Porque é um projeto de 12 anos, então vão passar 3 governos. Né? Mesmo que não sejam governos alinhados com a mesma filosofia partidária e filosofia política, eles têm que continuar fazendo esse trabalho, porque é uma política de Estado. É assim que é feito no primeiro mundo. E é assim que nós temos que fazer aqui. Tem pilares que não podem ser mexidos, precisam ser continuados, independente de quem está no poder. E com garantias de execução também, né, doutor Mauro? Eu fico pensando que, tendo uma política nacional como política de Estado, a gente tem a perspectiva de efetiva realização daquele objetivo que está sendo proposto, né? Então, eu acho que é uma notícia boa, né, Silvio, para a nossa comunidade aí como um todo, né? Graças a Deus, obrigado pela presença aqui que trouxeste o Mauro, né? A satisfação é nossa. Importante porque nós aqui, nós primamos pelo jornalismo sério, jornalismo responsável, né? Jornalismo é aquele que leva as coisas, mostra as coisas boas que estão sendo feitas e não apenas tendo uma parte ideológica que é destruir aquilo que está sendo muito bem feito. E, aliás, doutor Mauro, o grande problema, a grande questão que se coloca é a seguinte: nós estamos num governo que é honesto. Essa é a verdade. O que tem de dinheiro aí que circula hoje só está circulando porque deixou de haver aquela roubalheira que existiu muito tempo no Brasil. Isso é fundamental, né? É verdade. O cuidado com o dinheiro público tem que ser permanente. Aí sobra dinheiro para fazer essas coisas. Aí vai sobrar dinheiro. O Brasil é um país muito rico e tem bastante recurso, mas ele tem que ser muito bem gasto, muito bem administrado. O poder público municipal, estadual e federal precisam ter esse como seu primeiro norte. Eu sou municipalista.
Eu acho que o poder, o dinheiro, o recurso, a distribuição tinha que estar lá, dentro do município. Por quê? Porque o prefeito e os vereadores é muito mais fácil da comunidade controlar. O exercício do controle, da fiscalização dentro do município é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Ele sabe onde é que mora o prefeito, bate na casa dele. Agora, quando o dinheiro está lá na União, que o prefeito tem que pegar e ir de chapéu na mão lá, buscar o recurso para chegar em Brasília, para chegar no município, demora tanto tempo, e essa caminhada do dinheiro é que ocasiona dificuldades e distorções que nós não podemos ter mais. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui. Marquinhos, obrigado. Satisfação mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, vamos a uma vinhetinha e já voltamos aqui com Economia e Desenvolvimento. Nosso Economia e Desenvolvimento conta com o apoio da IES Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com o fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato e um contrato lá com a IES Manutenção Predial. O telefone está aí, 3276-3945. E Nardon e Nasi, auditores e consultores, mais de 50, está completando agora 60 anos, né? Gerando resultados e credibilidade para seus clientes no Rio Grande do Sul, no Brasil e também fora do país. Vilmar Govinati, vamos nos atualizar nas questões do trânsito, né? Tu que é um barbeiro daqueles, né? Nota 10. Erro tudo. No Fusca, tem moto, quer dizer, pô, é difícil para te pagar tanta multa. Mas aí temos a doutora Roxane Ponce, que é uma pessoa... Aí ela te salva. Maior especialista em legislação de trânsito, sem exagero. Não só no Rio Grande do Sul, né? Não só no Rio Grande do Sul, claro, isso é porque ela participa de vários eventos nacionais, né, e internacionais. Roxane, obrigado pela tua presença, é muita honra para nós. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui novamente e os elogios, né? Porque vindo desses colegas, amigos aí, com certeza. Eu não sei por que o Vilmar, antes de começar o programa, assim, Silvio, pergunta para ela sobre pontuação. Eu não sei por que ele quer saber isso, né? Pontuação no trânsito. É que ele está super por dentro das últimas novidades. Temos novidades, né, Roxane? Temos novidades, porque ontem foi... obviamente que eu não sei qual é o dia que vai ser veiculado, mas ontem foi apreciada pela Câmara dos Deputados, né, um projeto de lei, né, de alteração do Código de Trânsito, a gente chama de mini-reforma, porque foram vários pontos que foram alterados, que foi aquele projeto de lei que foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro e que, no final das contas, acabou bem desnaturado, né, ou seja, foi bastante modificado durante toda a discussão que se deu ali na Comissão de Constituição e Justiça. O que mudou, né? Quer dizer, não é que mudou, porque ainda... não sei se os nossos telespectadores sabem, mas para virar lei ainda depende da aprovação pelo Senado. Ou seja, passou, né, pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa do Senado aprovar. E ainda, né, vai ter todo aquele período de adaptação que a gente chama de vacatio legis. Ou seja, a lei vai ser publicada e vai ter um tempo para a sociedade se adaptar e os órgãos de trânsito também se adaptarem, né, a essas novas modificações. Muita coisa alterou, né, coisas que talvez... para o cidadão não faça muita diferença, para os órgãos de trânsito vão fazer diferença, as questões de competência, como é que vai se estruturar aí o CONTRAN, uma coisa nova, interessante que fizeram, por exemplo, o CONTRAN, muitas vezes ele acaba criando, né, obrigações para o cidadão e que muitas pessoas questionam, por exemplo, a questão do kit de primeiros socorros. As resoluções que ninguém sabe e ninguém entende. Exato, os extintores que entra e que sai. A partir de agora, a previsão, por conta dessa alteração da legislação, é que isso seja submetido a uma consulta pública prévia, né, quando houver essa manifestação do CONTRAN que vai gerar essa repercussão. Mas eu acho que de todos os pontos polêmicos, né, o que mais vai alterar, vai tocar na vida do motorista, do cidadão, é a questão da alteração da pontuação, né? Hoje, uma pessoa que acumular 20 pontos no período de 12 meses, ela está sujeita à instauração de um processo de suspensão por pontos. E esse processo de suspensão por pontos vai lhe tirar a carteira por, no mínimo, 6 meses. O que era uma das bandeiras do presidente, né, em relação a essa questão da pontuação? A pontuação de 20 pontos era muito pouco, né, na opinião dele, por conta do quê? Tem muitos motoristas, especialmente os profissionais, né, que estão aí pelas nossas estradas, eles estão muito sujeitos a tomar infrações, né, cometer infrações de trânsito e receber pontos. E aquilo poderia, de uma certa forma, inviabilizar o seu trabalho, né? Essa era uma das bandeiras. E então a sugestão era que
indiscriminadamente, todos, né, tivessem essa elevação de 20 para 40 pontos. Qual foi a alteração que a Câmara dos Deputados fez? Só vai poder, né, ter a carteira suspensa a partir de com 40 pontos aquele que durante 12 meses não tomar nenhuma multa gravíssima. O que é um exemplo de uma multa gravíssima? Avançar sinal vermelho. Sinal vermelho. Né? Se ela avançar o sinal vermelho uma vez no ano, esses 40 pontos já baixam para 30. Se ela tomar 2 ou mais, aí a pontuação de novo vai se tornar, o limite dela vai ser de 20. Então, o balizador para essas pessoas vai ser a questão da multa gravíssima. Tomou multa gravíssima ou não tomou multa gravíssima? E aí, esse limite ele pode ir diminuindo de acordo com a gravidade. Isso é só o exemplo, né, do avançado. Mas é bem importante, não é? Porque a multa gravíssima é aquela de 7 pontos. Não é? Exato. A leve, média, grave e gravíssima. E, obviamente, que tem aquelas outras que são gravíssimas e ainda são potencializadas, que na sua grande maioria, não são todas, elas já geram a suspensão de direito de dirigir automática, como, porque por é o crime exemplo... de trânsito, não é? Não necessariamente do crime. Às vezes há uma incidência de crime também. Mas, por exemplo, o excesso de velocidade em mais de 50%. Né? Era 40%, você andou a 70%. Mais de 50% da velocidade da via. Nessas situações, a pessoa já vai ter a suspensão automática do direito de dirigir. Então, essa modificação, ela, de uma certa forma, talvez atinja os anseios, né, da proposta que o presidente queria, né, trazer para a população, mas também, ao mesmo tempo, faz esse meio do campo, né? Ou seja, não deu tudo, mas também não tirou tudo. E, obviamente, a gente vai ter que ver como que isso vai se comportar durante, né, o decorrer aí dos meses, dos anos. Por quê? Porque o fato de cometer infrações de trânsito e de forma reiterada, ele tem que ser punido, sim, pelo Código de Trânsito. A gente não pode, a gente vive em sociedade, a gente precisa que o Silvio, quando for estacionar, não estacione na frente da minha garagem, entendeu? Só que aí o que acontece? Agora, o Silvio vai ter que estacionar no mínimo 10 vezes na frente da minha garagem. E tem que ser flagrado as 10 vezes para eventualmente vir a ter um processo de suspensão de dirigir, por conta dessa prática reiterada. Só que tem um problema aí. Eu estou sem carro. Puxa vida! Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então tá ótimo. Rogério, uma pergunta que o telespectador com certeza está curioso para saber. Mudou alguma coisa em relação a transferir? A gente chama de... Vou transferir os pontos, né? Na verdade, é indicação de condutor para uma terceira pessoa. Então, o projeto de lei ele fez uma pequena alteração em relação a prazo. Antes o prazo, né, da lei era de 15 dias e agora passa, né, na lei a ser de 30. Prazo do recurso e muita gente perdia o prazo. Isso. Mas na prática, aqui no Rio Grande do Sul, o Detran sempre dava muito mais prazo. Ou seja, o código dizia que era no mínimo 15 e ele dava sempre muito mais do que isso. Então agora a própria lei assegura esse prazo de 30 dias. Dilatou o prazo, então garantiu os 30 dias. Mas o que mudou não tem a ver com o projeto de lei, mas tem a ver com o sistema interno aqui do nosso Detran. O Detran do Rio Grande do Sul passou a permitir que se faça essa indicação de condutor até de forma digital. Então, a pessoa precisa ter lá um cadastro na central de serviços do Detran, ela tem que estar lá no nível avançado. Esse nível avançado, para quem já teve cartão de crédito desses novos, né, tipo Nubank, que você abre a conta com uma foto e a sua carteira, né, você tira uma foto segurando a carteira de habilitação, é mais ou menos isso que você precisa fazer para estar nesse nível avançado. Tu tinha que ter, desculpa, Roxane, só para deixar claro assim, tu tinha que ter a anuência da pessoa que ia receber aquela... Sim, ambos agora continua tendo, só que é eletrônico, é digital, é isso? Os dois é como se os dois assinassem, tá? Mas de uma forma diferente, perfeito. Ou seja, via online. Não precisa ser presencialmente, normalmente era presencialmente. Não precisa mais, não precisa ir, até porque hoje nós estamos em época de pandemia e todo o atendimento do Detran está diminuído. Mas a novidade bem recente, Vilmar, é a questão da pessoa jurídica poder fazer isso também na via digital. Né? Aí tem alguns requisitos ali, sugiro que quem tem veículo em nome da pessoa jurídica,
que acesse o site do Detran, pegue as informações, tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, por exemplo, ter certificado digital, né, ter um representante que tem acesso a essas entradas de serviço, mas isso facilita muito a vida, especialmente em grandes frotas, né? E a pessoa jurídica ainda tem aquela possibilidade de, não indicando ninguém, paga em dobro. Eu não digo que é uma possibilidade, é uma opção, às vezes, não tão inteligente, né, Vilmar? Porque ele vai pagar em dobro ou em... E o dobro que multiplica, né? Pela e reincidência. conforme tantas vezes a pessoa reincidir naquele... cumulativo, né? Vai pesar no bolso. Talvez não pese na carteira de habilitação. É importante que faça a indicação de condutor, né? Esse é o objetivo do código. A grande questão, né, Roxane, que é especialista nessa área, é que as pessoas tenham consciência, né, de que precisam cumprir a lei do trânsito, né? Porque não é só questão de perder a carteira, mas de repente um acidente pode trazer gravíssimas consequências para a pessoa e para terceiros. Com toda certeza. Parte muito do comportamento pessoal de cada um. Independe de existir uma lei que me puna, né? Eu preciso saber que eu tenho que andar dentro da velocidade. Não precisa ter um guarda na esquina, não precisa saber que dá o cara lá apontando para ti. Não, tu tem que... Eu acho que é muito importante isso, porque hoje nós estamos com mais de 50 mil mortos pela Covid-19, mas nós não podemos esquecer que o trânsito mata esse mesmo número por ano no Brasil. Nós não podemos esquecer disso. Tá? Não, tu fizeste uma observação perfeita. E aqui a gente está muito mais impactado, obviamente, com a questão da pandemia, e acaba se esquecendo de se impactar com esses números do trânsito. E eu acho que sim, isso parte muito do nosso comportamento. E eu entendo, Silvio, que tu foste também muito, muito feliz no comentário. Independe de ter mais elasticidade em relação à pontuação, o ideal é que você não cometa infrações. Por quê? Pode até não ter um processo de suspensão, mas vai ter multa para pagar, né? Tem toda aquela incomodação, vai perder o desconto de bom motorista. Ou seja, não é uma boa cometer infrações. Eu digo que é o dinheiro mais posto fora. Vamos obedecer o chamado direito consuetudinário, que é dos costumes, dos hábitos de bom comportamento. Não precisa lei, né? Não precisa nem uma lei para mim. Lei. Eu vou cumprir aquilo ali e tal. Roxane, muito obrigado pela tua presença. Sempre quando a Roxane vem aqui, né? Dá uma aula de alegria e um conhecimento que a gente adquire, né? Claro, nós deixamos de ser um pouco menos burros, né? De trânsito com a participação da Roxane. Parabéns pela tua posição final do alerta para não cometer infrações, Roxane. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima, Roxane. E é um prazer estar aqui. O rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Essa semana vamos falar de incertezas. As bandeiras, elas têm trocado constantemente em todas as regiões do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Isso tem trazido um fecha-abre, uma mudança muito significativa no rumo dos negócios, de modo que essa incerteza tem se tornado uma questão habitual. E o que nos resta fazer como empreendedores é nos adequar a essas incertezas, fazendo disso a nossa certeza. Possivelmente, iniciando na próxima semana agora o segundo semestre do ano, nós entraremos julho e agosto também com muitas mudanças de bandeira, inclusive a possibilidade de uma bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul, coisa que não é descartado, né, pelo avanço da epidemia. O nosso segundo semestre está sendo marcado pela incerteza, e a única certeza que a gente tem para os próximos dias, até o fim do ano, é que nós teremos a certeza de toda essa instabilidade no nosso mercado. Boa sorte a todos, vamos manter os nossos projetos, manter as nossas ações e desenvolver projetos em cima de todo esse cenário. Olha o desafio que o empreendedor brasileiro e inclusive no mundo todo está vivendo nesse momento de Covid. Boa sorte a todos e até a próxima semana. Muito bem, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios
residenciais e também comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato e um contrato de manutenção global. 3276-3945. Vilmar Govinati, tu é o nosso motoqueiro aqui. Tu já te acidentou de moto ou não? Já. Quantas Já. vezes? Olha, eu levei alguns tombos aí, uns leves, outro me deixou uma sequelazinha, é o dedinho torto. Que legal. Mas eu tive a pretensão de ser piloto de moto, né? Me assustei, cheguei a comprar uma motinha, uma RX 125 para ser piloto, mas me assustei porque 2 amigos morreram na pista e aí nasceu meu filho, então eu acabei minha carreira ali mesmo, naquele momento. Hoje tu é um motoqueiro amador. Eu sou um motoqueiro amador bem comportado. Pois é, eu falo isso aí porque nós estamos aqui na presença do Leônidas Meirelles, acadêmico de Educação Física. Ele também teve um problema de moto, teve um acidente de moto em janeiro e teve a superação, né, de vida e tal. E ele está aqui, vai nos contar um pouquinho da sua história. Claro que ajudou nisso, né, a Juliana, que é a Juliana Santos, que é a esposa dele, né, Juliana? Conta tu, como é que foi essa história, como é que foi esse acidente aí e a repercussão dentro de casa? Isso foi um impacto grande, né? Foi gigantesco, até porque o Leônidas sempre foi uma pessoa muito responsável, assim, o nosso combinado para ele ter moto é de que ele teria cautela para dirigir, né? Até porque a gente sabe que o para-choque da moto é o corpo, né? Então, quando eu recebi a notícia, eu estava na casa de uma amiga minha, inclusive, e aí me ligaram falando que o Leônidas tinha sofrido um acidente de moto que a princípio tinha quebrado só uma perna. Eu falei, bom, né? Tô indo para HPS. Cheguei lá, realmente o negócio era muito pior. Muito pior. Ele quebrou toda a parte pélvica, toda a bacia, quebrou o fêmur em 2 lugares, rompeu o intestino do colo, então bolsa de colostomia, quebrou alguns ossos da face, teve um TCE. Então, assim... Não foi tão leve. Ficou em coma 7 dias... Nenhum médico acreditava que ele sairia vivo. Tá, isso aí tu bateste contra quem, meu? Contra um ônibus. Consegui mandar um ônibus para oficina, né? Então, agora eu já tô com a vida ganha, né? E é um ônibus de alimentação ainda? Exatamente. Aqueles que ficam no bairro ali. Lá no bairro... Próximo da Cavalhada. Próximo da Cavalhada. Como é que foi, assim, quem é que é o culpado, digamos? Como é que foi tu? Porque normalmente a gente sabe que, com todo respeito, né? Tem motociclista e motoqueiro, como se diz, né? Mas, ainda mais agora, essa questão da pandemia, as entregas cresceram, os caras estão loucos para fazer quanto mais eles ganham, enfim, e há muito desrespeito no trânsito. Tu é um cara comportado, não foi culpa tua? Não, eu sou um cara comportado, assim, mas é que nem a Juliana falou, né? A moto, ele é um risco, né? É um risco, sim. É um risco. E, na verdade, nem como aconteceu o acidente eu me lembro. Isso é até bacana a gente abrir aqui no programa com relação à superação, porque... eu vinha passando por um processo de muito trabalho, eu estava praticando de fisiculturismo, então estava já vindo com a mente cansada. Tanto que quando aconteceu o acidente eu nem me lembro como é que aconteceu. Eu sei que eu bati num ônibus, não me lembro. Então, onde estava a minha cabeça naquele momento? Entende? Então, é bacana a gente abrir isso no programa, porque justamente a galera se entrega de uma maneira tão forte com relação ao trabalho e outros afazeres também, que muitas vezes pega o seu carro, sai do serviço e não sabe nem como chegou em casa, como foi o caminho. Exatamente, isso que eu ia chamar a atenção. Quer dizer, essa atenção no trânsito, ela não é limitada só à moto, porque a moto não tem dúvida nenhuma, Juliana, é o veículo mais perigoso do mundo. Né? Pela velocidade, por tudo, né? E até pelo próprio instinto meio animal da gente, muitas vezes, né? De adrenalina, né? Desse negócio do risco um pouquinho, né? E eu fui jovem, já não sou mais, mas a gente tem impetuosidade juvenil. Você lembra quando ele era jovem? E eu me lembro ainda. Que memória. Eu me lembro ainda. É uma memória maravilhosa. Esse detalhe. Então, essa situação, Leônidas, que tu colocas, tá? Certamente é uma mensagem muito importante. A mensagem não só da superação em si, quando acontece o fato trágico, mas da prevenção para que esse fato não aconteça. E o mais engraçado, Leonardo, nesse dia, inclusive, que ele sofreu um acidente, foi numa quinta-feira. E o Leônidas, ele é um fissurado por trabalho, assim. Ele é um cara extremamente dedicado. Ele acordava às 5 horas da manhã, porque ele tinha que dar aula às 6h30. E nesse dia, ele não acordou para dar aula. O celular despertou e ele desligou o celular. E aí ele acordou depois no susto
E aí ele falou assim, meu dia hoje vai ser uma porcaria. E aí foi. E inclusive, no dia, eu falei pra ele várias vezes, não sai de casa, cancela todas as tuas aulas e fica em casa. Aí ele saiu pra cortar o cabelo, porque nós iríamos viajar no outro dia. A gente ia fazer umas férias forçadas, Claro, porque nós não tivemos Sabe férias. que a palavra tem um poder que a gente não imagina. Quando tu sai, esse o meu dia vai ser, ele vai ser porque tu determinaste isso. Né? Como é que iniciou o processo de superação, com a ajuda da Juliana, claro, né? Como é que iniciou o processo? Como é que tu teve a consciência, quando é que tu teve a consciência e se, pô, me acidentei, tô assim, assado, vou ter isso, aquilo? Tá, então assim, eu bati a moto, entrei em coma 7 dias, e aí quando eu me acordei, ou melhor, não passei por nada do processo do hospital quase, né? Só quando me acordei na cama de hospital. E aí eu olhei, tava com aqueles ferros, assim, como é o nome? Os fixadores. Os fixadores na bacia, na perna, tava cheio de ferro. Eu, Jesus. Tô ferrado, literalmente ferrado. Né? O que aconteceu, né? Aí chegou a enfermeira e me contou, olha, tu sofreu um acidente de moto assim, 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 né? Tu tá com isso. E aí a primeira coisa que eu perguntei é, eu vou andar? E ela, não, tá tudo tranquilo, só quebrou o fêmur, não sei o quê. Aí eu, tá, tudo bem. Aí nisso a Juliana chegou, acho que foi 3 dias depois que eu acordei do coma, ela chegou com um livro para mim do Fernando Fernandes, que ele é atleta paralímpico que perdeu o movimento das pernas, né? E no livro dele, que acho que é Inquebrável o nome do livro, ele conta muito, né, essa passagem de como foi essa batalha e tal. E então aquilo ali foi me dando um conforto, sabe? Foi me confortando. E aí, a partir daquele momento ali, eu comecei a pensar, assim, no hospital, tipo, o que eu posso passar para a pessoa que hoje está passando por uma dificuldade? Porque as pessoas, elas se encontram muito na nossa dor, né? Todo mundo passa por dores na vida, só que o que eu queria passar para o pessoal? Que a dor não é o fundo do poço. Porque o que aconteceu comigo foi Deus falando assim, cara, para um pouco. Para um pouco, pensa. A vida não é só trabalho, né? A vida não é só trabalho, para um pouco e mostra pro pessoal qual é a tua missão. Porque eu sempre tive, na minha concepção, qual era a missão que eu vim no mundo para fazer. Nós temos sempre um propósito aqui. Sempre um propósito. E quando eu saí de casa, que a Juliana falou, ele falou ainda tal coisa, por incrível que pareça, eu conversei com duas pessoas, que um é o Alisson, que é um atleta paralímpico, que é amputado, e o outro é o Fernando, que caiu de uma altura de 3 metros e teve que amputar a perna também. Que isso era um trabalho da faculdade. Aí eu falei, aí a gente se encontrou pelo acaso da vida, por ter sofrido acidentes e tal. Aí eu perguntei pra eles, cara, e aí como é que foi? Os três tiveram a mesma atitude. Acordaram falando, meu dia vai ser uma droga. Isso aí é bíblico, inclusive, né? O que temo me acontece. Leônidas, o teu projeto de vida, depois desse acidente, depois dessa tua fase de superação, aí sim, da palavra otimista, eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou vencer. O que mudou em termos de plano de vida, profissional e pessoal? Maravilhosa pergunta, porque mudou completamente. A minha atitude com relação a ver o mundo mudou. Mudou completamente. Porque antes eu era um cara fissurado na estética. E aí, quando eu me acidentei, uns 5 médicos chegaram em mim e falaram, cara, tu só sobreviveu porque tu tinha massa muscular. E eu comecei a me dar por conta, assim, né, numa concepção contrária, qual é a base do treinamento, de tu cuidar da saúde? É justamente agir na prevenção. Exatamente. Né? Hoje, o treinamento não é mais aquela coisa assim, é status. Para fazer academia é status para mim. Não. É saúde, né? É saúde. É como se deveria ser decretada uma lei do que precisaria fazer atividade física. Porque se não tivesse sido ela, eu não estava vivo hoje. Né? Então, a minha concepção mudou completamente com relação a isso. Hoje eu cuido muito mais de prevenção do que... A estética é consequência de um trabalho na academia. Isso que as pessoas têm que começar a ter consciência disso. Se tu faz tudo pela tua saúde, a estética é a consequência disso, bem que tu falaste. Sabes que essa questão que tu falaste bem na questão da massa muscular, para quem é jovem, isso aí tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas depois de um certo tempo, que a gente com a idade começa a ter perda de massa muscular, para quem faz esse tipo de atividade, essa perda ela é muito menos acentuada.
É fundamental. Eu gostaria, no encerramento dessa entrevista, vou te trazer mais vezes aqui, viu? Vou te explorar mais vezes. Mas, viu, Leonardo, que tu desse uma mensagem para essas pessoas, que não precisa nem ter se acidentado. Tem pessoas que não teve um acidente, mas ela está acidentada mentalmente, psicologicamente ela está corroída e ela precisa se superar. Qual é a mensagem que tu deixa? Então, pessoal, o que vocês têm que, basicamente, crer, ou melhor, acreditar agora é que tudo o que vocês estão passando nesse momento é uma mensagem de Deus. Então, tenta entender o que está se passando, não sofre por antecipação, que com certeza mais para frente isso vai te trazer novos frutos. Tem até uma passagem de João na Bíblia que diz que para te entrar no reino de Deus, tu teria que nascer de novo. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive um novo nascimento e hoje eu não tenho, com relação a sentir ter alguma dor, falar, que droga, isso que aconteceu comigo, não. Eu não posso reclamar. O Winston Churchill dizia o seguinte, mudar é melhorar e mudar sempre é ser perfeito. Significa dizer isso aí o seguinte, nós temos que mudar, não adianta nós achar que nós estamos fazendo certo. Quando acontecem coisas como aconteceram com o Leônidas, com milhares de pessoas acontecem, reflita, pense, como é que está sendo a sua vida e mude, não tenha vergonha, seja humilde, porque a mudança, como disse Churchill, a mudança nos leva, eu não digo a perfeição, mas nos leva perto da perfeição, que nós não seremos jamais perfeitos. Juliana, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Sucesso, Juliana. Tu está andando de moto já ou não? Então, ou vai andar? Então, tem que mandar arrumar agora. Porque foi... Mas não está traumatizado, vai andar. Vou andar. Que beleza. A Isso culpa não foi da moto, né? Superação. Não foi da moto. Obrigado. Obrigada. Bom, nós vamos a um intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Defendo com frequência a flexibilização de muitas atividades econômicas, desde que, por óbvio, se respeite as regras do enfrentamento à pandemia. Tanto quanto elogios pela postura, são as críticas em quase igual intensidade. E que fique claro que defendo também, de modo ferrenho, a total segurança de todos os envolvidos. Sempre digo que não podemos permitir que pessoas morram de fome para se proteger da pandemia. Que se coloquem regras rigorosas, mas permitam trabalhar. Outro assunto que me preocupa bastante é a perda que os estudantes terão neste ano, principalmente pela mudança do método de presencial para EAD. Sem discutir qual é o melhor, apenas que um deles entrou atropelando sem estar estruturado, sem ter o ambiente pronto. A contingência obrigou. Muitos alunos não têm nem computador em casa e muito menos ambiente que o permita estudar. Educação, aprendizado, cultura, ensino, são coisas que podemos recuperar com o tempo, desde que tenhamos acesso e vontade. Devemos ter muito cuidado e não dar por concluído o ano letivo sem que os estudantes recebam e assimilem, aprendam o conteúdo integralmente. Prevejo que muitas escolas poderão adotar a máxima de que não foi culpa do aluno, ele não pôde estudar direito neste ano, ele não merece perder o ano, não merece ser reprovado. De fato, não merece ser reprovado mesmo. O que ele merece é receber integralmente o conteúdo, a assistência educacional, o estímulo, e desta forma, o ano educacional deverá se adaptar ao atingimento integral dessas metas. Tenho certeza que esta também é a preocupação dos educadores. Uma boa semana. Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Salles. Dr. Marcos, prazer em tê-lo novamente. Obrigado, Dr. Silvio, Rubens Martins. Prazer, Silvio. Prazer em vê-los aqui. E tem uma figura aqui do lado, aqui. Daqui a pouco vamos bater um papo. Como é o teu nome, Che? Rafael Rafael? Martins. E tu joga onde? Eu jogo na base do Inter. Na base do Inter? Tu é colorado mesmo? Sou. É mesmo? Sou. Tá bom, então tá. Bom, vamos bater um papinho contigo depois? Vamos.
Doutor Marcos Salles, e aí os cursos? Tudo bem, mês que vem? Sim, se Deus quiser, tá tudo certo. A gente está com um bom andamento dos cursos aí. Agora, dia 18, né? É o curso de máscaras e microagulhamento. O contato está do vídeo para a gente poder entrar em contato, as pessoas entrarem em contato e falar com a secretária lá, com a Tati, tá? A gente está esperando e está muito legal, está muito bom a procura, né? E a gente está se preparando para ser um dia especial para a gente lá, vai ser muito bom. Mesmo diante dessa pandemia e essas coisas, esse revertério que houve aí, mas as pessoas estão interessadas, então, né? Olha, na verdade, Silvio, o curso é muito dinâmico, é muito bom. E isso vai trazer assim, um suporte muito bom para quem está fazendo o curso e vai ganhar assim, não só conhecimento, né? Vai ser uma oportunidade de produzir mais, de fazer mais volume na sua clínica, né? Ter mais conhecimento para aplicar isso aí no dia a dia. Né? Doutor Rubens, como é que está aí a expectativa? Olha, Silvio, a expectativa é boa, apesar de agora ter uma situação do Estado aí ter piorado um pouco mais em relação à pandemia, mas a gente tem uma expectativa boa a partir do final de julho aí, né? Sim. A tendência é que a coisa melhore. Então, nós estamos já com a programação de cursos, eu, o Dr. Salles e o Dr. Roberto também entrou na nossa equipe. Nós formamos um núcleo de estudos em harmonização facial e esse núcleo é voltado para o ensino e aprendizado dessa parte de harmonização facial, junto com dentistas, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, esteticistas, para levar essa comunidade científica e acadêmica um conhecimento maior sobre esses procedimentos de estética facial e dar suporte também aos profissionais que estão querendo entrar nessa área. Então, o Dr. Marcos é o nosso coordenador geral, né, dos cursos, desse núcleo de harmonização facial. E agora, para dia 18, né, como o Dr. Marcos já fez, vai aparecer no vídeo. 18 de julho, né? 18 de julho, né, final do mês. Nós estamos programando o curso presencial já com microagulhamento, máscaras faciais e estimulação de colágeno facial. Com ácido hialurônico e tudo mais. Esse curso vão ser vagas limitadas, apenas 12 vagas, que é a nossa estrutura do curso. Então, se alguém que tiver interesse, já procure logo, né? Porque nós não temos uma estrutura muito grande para atender muitos alunos e também queremos focar em poucos alunos para fazer um curso mais direcionado. Mais direcionado, né? Mais consistente, mais capacitado, né? A capacitação da nossa equipe aí é imensa, né? O Dr. Rubens é um especialista também em implantodontia, o irmão também, que é o nosso outro colega, também é especialista, é mestre também em ortodontia e também desenvolve esse trabalho da parte da harmonização facial. Eu queria agradecer aqui, fazer alguns agradecimentos também depois, após a entrevista aí com o Rafinha. Pode fazer agora, depois falamos com o nosso lateral. O nosso craque está na mesa aqui hoje, né? Então, assim, eu queria agradecer hoje assim, a Zuleide, lá de São Paulo, do Arte e Beleza, né? Que a gente está prestando serviço em São Paulo. Se Deus quiser, esse negócio da pandemia vai começar a diminuir um pouco. E, se Deus quiser, vou estar logo em São Paulo. Hoje eu vou estar em Santo Antônio da Patrulha com a Ângela, também gostaria de fazer esse agradecimento, e em Gramado também. Então, obrigado aí pelo espaço, pelo carinho. E o pessoal também de Veranópolis, não posso esquecer. Agradecer lá a Inês, né, do Salão da Inês, que também vou semana que vem a Veranópolis atender. E a demanda é muito grande, as pessoas não é questão só de estética, né? É uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde, questão de saúde, isso é uma coisa importante. Bom, vamos agora encerrar essa entrevista aqui. Como é teu nome mesmo? Rafael. E aí, tu é lateral direito, Xê? Sou. É? E tá jogando lá na base do Inter? Sim. Já fizesse algum gol ou não? Já muitos. Contra ou a favor? Tu faz gol contra? Gol contra tu não faz. Não. Bom, né, Xê? Se tu A favor, isso é claro. tu é cara de fazer gol contra, fica no Inter, tá? Porque se tu é cara de fazer só gol a favor, aí tu vai pro Grêmio. E aí, tu joga bem ou não? Jogo. É? E quem é que tu te inspira, assim? Qual é o jogador que tu te inspira para jogar bola? Tu pensas, pá, aquele cara é bom, vou jogar como ele. Porque o Cristiano Ronaldo, porque eu me inspiro muito com ele. O estilo dele, como é que ele joga. O estilo dele, assim, é pegador, né? Tu é pegador? Eu sou. No futebol? Sou. E as gurias? Não? Não quero falar disso. Não quer falar disso? Tu viu só como ele não quer falar disso. Mas então, tá jogando lá no Internacional, então, é?
Tô. E com essa coisa, os treinos estão sendo realizados? Não, né? Não estão sendo relacionados lá no lugar que a gente treina, mas está sendo, tipo, tem os negócios no celular que a gente... no celular? Fazer educação física, manter a forma. E tu gosta de fazer educação física? Parte física do jogo? Sim. Gosta? E tu corre mesmo? Porque o lateral é um cara que tem que correr, tem que ir lá na frente, cruzar, fazer... Tu já fizesse algum cruzamento que redundou num gol, que deu um gol? Na final lá da Ibercup eu fiz o primeiro gol lá. E aí que tu ganhou essa medalha? Foi. Mostra essa medalha pra mim aqui, mostra pro telespectador aqui, legal, hein? Quando é que foi essa final? Foi no ano passado. Janeiro desse ano. Esse ano agora? Foi antes da pandemia, então, né? Então tá, que legal, tio. E teu pai gosta? Inclusive a equipe dele, ele disputou essa Ibercup por uma equipe que é um projeto social, né? O Ser Costa e Silva. E essa equipe conquistou 3 equipes finalistas, e uma delas foi o Rafael. E eles iam disputar a final mundial lá em Portugal, agora no início de julho. Que por incrível que pareça, com essa pandemia toda, não... infelizmente... Isso vai acontecer, né? Foi transferido provavelmente para o ano que vem. Né? Agora é importante que esse trabalho, que não é só o Internacional que faz, o Grêmio faz, todos os clubes grandes fazem, né? De acolhimento a esses meninos, né? Então, eu quero te aplaudir mesmo, o Colorado, porque o Colorado merece, né? Então, até porque tu estava de aniversário ontem, né, cara? Parabéns, né? Quantos anos? Vamos cantar um parabéns. 9 anos, então tá, parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Inclusive, o nome dele foi dado, porque a minha esposa ela é colorada. Foi por causa do Rafael Sobis. Isso. Em homenagem ao Rafael. Um abraço, então. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.